Hoje você vai aprender a pregar para o Dia das Mães, pregar para mães, pregar para mulheres, pregar para um culto de união feminina, de círculo de oração, não sei. Mas o Dia das Mães está chegando e é muito importante que você tenha uma mensagem pronta, preparada para essa ocasião tão interessante. Então, nesta mensagem que você vai aprender agora, nós vamos abordar 4 mães que foram péssimos exemplos na Bíblia e depois vamos abordar 4 mães que são exemplos excelentes, um exemplo a ser seguido. Quando você estiver no púlpito do altar da sua igreja, você vai dizer para os irmãos que você vai abordar 4 tipos de mães que você não pode imitar e 4 tipos de mães que são dignas de ser imitadas, de ter o exemplo seguido, tá bom? Você ficou interessado em aprender a pregar sobre esse tema? Então fica comigo até o final e vamos lá. Queridos, a Bíblia é um leque de possibilidades, de mensagens incríveis para que você possa abordar na igreja. Então, escolhi apenas 4, mas existe muito mais. 4 mães com exemplos ruins e 4 mães com bons exemplos. Quando você estiver pregando na igreja, todas aquelas mães que estão ali vão tentar se identificar naquelas mães exemplares e vão se identificar em alguns pontos nas mães que não são bons exemplos, e essa mensagem vai dar para elas a oportunidade de desviar o seu caminho errado e voltar para os trilhos novamente, tá bom? E quero te lembrar que aqui nos comentários eu vou deixar o link de todas as mensagens que eu tenho que fala de mulheres, todas as mensagens que fala de mães, que você pode pegar e adaptar para o momento da tua mensagem, tá bom? Então depois que você assistir, dá uma olhada lá, que eu vou deixar os links que tem no meu canal e você vai poder escolher a mensagem que quiser e adaptar para o momento que você precisa. Então você vai subir no altar, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, você vai se identificar e vai direto no assunto. Vai dizer, queridos, vamos abordar hoje sobre um tema dessa data especial que estamos passando, uma data onde tudo para, o Dia das Mães. Então nós vamos começar com as mães de péssimo exemplo. Assim você pode encerrar com chave de ouro. Aí você vai dizer, a primeira mãe que eu quero abordar com você aqui e dar para você que é um exemplo péssimo a ser seguido é Herodíades. Você vai falar para elas que essa mulher está em Mateus capítulo 4, versículo 3 até o 12. Mãe de Salomé, que incentivou sua filha a dançar para o Herodes Antipas e pedir a cabeça de João Batista em um prato, após ser influenciada pela raiva contra o profeta. Você vai dizer que Herodíades é a pior mãe que existiu na Bíblia, pelo menos uma das. Uma mulher que incentivou a própria filha a se levantar contra o profeta de Deus. É aquela mãe que, dentro de casa, ela não influencia os filhos a respeitar o profeta, a respeitar o pastor, a respeitar a igreja. É aquela mulher que ensinou a filha a levar o profeta à morte. Para você que não sabe, Herodíades, a esposa do Herodes Antipas, incentivou a filha a dançar para o rei, na frente de todos, e sabia que o rei ia dar para ela um pedido, ia conceder. E falou para a filha, quando esse momento chegar, peça a cabeça do João Batista. Por quê? O João Batista pregava a verdade, e a verdade batia nela, que tinha trocado o irmão pelo outro irmão, e ela se sentia ofendida pela palavra de Deus. Então você vai dizer assim, não seja esse tipo de mãe. Não seja o tipo de mãe que ao invés de falar bem da igreja dentro de casa, fala mal da igreja dentro de casa. E os filhos vão seguindo para um exemplo ruim. Os filhos vão tendo aquela ideia de que a igreja é ruim, de que o pastor é ruim, de que o irmão é ruim. Querido, se você tem as suas insatisfações pessoais, fica para você e ora, mas não envolva isso no coraçãozinho dos seus filhos, porque eles estão em uma fase de aprender o que eles devem seguir. E a casa de Deus nada tem a ver com os problemas pessoais de algumas pessoas. O segundo exemplo de mãe, que é um péssimo exemplo a ser seguido, chama-se Jezabel. Essa mulher aí, ó, está lá em 1 Reis, capítulo 32, e em outras partes da Bíblia. Embora ela seja mais conhecida como a esposa do Acabe, ela também era uma mãe má. Sua influência negativa levou Israel à idolatria e ela incentivou o seu marido a cometer assassinato. A Jezabel foi uma mulher tão truculenta e horrível que ela matou muitos profetas do Senhor. A Jezabel foi responsável porque o profeta Elias fugiu e se escondeu. A Jezabel fez com que o rei Acabe se corrompesse e começasse a cultuar Baal. A Jezabel encaminhou seus filhos, que no futuro seria rei, a reis igualmente ruins e truculentos como ela. Em outras palavras, a Jezabel é uma péssima líder da casa, é uma péssima mãe, é um péssimo exemplo a ser seguido. Quando você estiver abordando Jezabel, olhe para os irmãos, para as mães da igreja e diga, minhas irmãs, seja uma mulher que inspira o seu marido e os seus filhos. Não seja aquela mulher que influencia o seu filho ou o seu marido a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não seja aquela mulher que fica insistindo até o marido desistir da igreja. Não seja uma mulher tola que faz tanta raiva ao marido ou aos filhos que eles começam a desacreditar na fé que você tem e no Deus que você tem
e isso desanima-os. Você não é um exemplo, não é uma inspiração para eles. Eles deveriam olhar para você e dizer, vou seguir Jesus, porque olha só que mulher maravilhosa, olha que exemplo de fé. A Jezabel não era nada disso, pelo contrário, desencaminhou toda a família, fez todo mundo pecar e adorar outros deuses. Então olhe para os irmãos e diga assim, tem mulheres dentro da igreja que o marido está servindo o Senhor e ela só quer chamar ele o tempo todo para sair, para ir para uma festa, ela tem saudade do mundo e está colocando essa saudade no coração do marido, está alimentando os filhos com esse tipo de sentimento, colocando o filho para falar para o pai e para toda a família, falar com o pai para ver se eles vão sair, vão para a festa da cidade, festa sei lá de quê, vão beber um pouco. Ela está com saudade do mundo e não percebe que esse comportamento promíscuo está levando a sua família inteira a bancarrotas. Pregue isso e faça com que elas reflitam que esse é um péssimo exemplo de mãe. O próximo exemplo de mãe, péssimo a ser seguido, olha só que coincidência. Atalia, filha de quem? Jezabel. Para você ver como o que eu estou pregando acontece na prática. Atalia está em 2 Reis, capítulo 11. Filha de Jezabel e Acabe, que se tornou rainha de Judá. Ela perseguiu e matou muitos membros da família real para manter seu poder, inclusive seus próprios netos. Essa rainha, Atalia, ela levou para frente aquilo que aprendeu dentro de casa, com a sua mãe e com seu pai. Ela saiu matando a família real que estava. Então entenda, irmãos, diga para eles o seguinte, no momento que você estiver falando aqui da Atalia, filha da Jezabel, diga para as irmãs dessa forma, não importa se a tua mãe foi um péssimo exemplo, você não precisa ser igual a ela. Não importa se teu pai foi um péssimo exemplo, você não precisa ser igual a ele. Para de culpar o pai, de colocar a culpa na mãe, de colocar a culpa no avô, pelo teu comportamento de hoje. Você pode ser o que você quiser, então escolha ser uma mãe boa, uma mãe exemplar. Ah, eu não abraço os meus filhos porque eu não fui abraçada. Você pode aprender. Eu não sou de beijar os meus filhos, eu não sou carinhosa porque eu também não recebi isso do meu pai. Mas você pode aprender. Nós somos eterno vir a ser. Não é porque a tua infância foi ruim, a tua mãe foi má, o teu pai te tratou mal, que você não possa hoje construir um lar baseado no amor, mamãe. Quando você estiver pregando, fala isso. Porque tem muitas famílias que estão vivendo isso, meus irmãos. Que tiveram um lar sofrido e está transformando o lar de hoje sofrido também. Tiveram pais que não trataram com um abraço, com um beijo, e hoje está tendo filhos mantido à distância, que não recebem um abraço, que não recebem um beijo da sua própria mãe. E quando você estiver pregando isso, você vai começar a curar o coração daquelas mães. Você vai curar o coração daquelas mulheres, porque a palavra de Deus que você está pregando, ela cura as pessoas. A quarta mãe que eu quero citar neste momento, você que deve conhecer, é a Agar. Está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 8 até o 21. Embora ela tenha sido a mãe de Ismael, ela pode ser considerada um exemplo negativo pelo conflito que ela teve com a Sara, a esposa do Abraão, ao zombar dela e provocar tensões familiares. A Agar, para quem não sabe, era serva da Sara. E a Sara, no intuito de dar ao marido um filho, sendo estéril, pediu ao marido que ficasse com Agar. E Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Mas quando isso acontece, Agar começou a se achar maior do que a sua senhora. E isso gerou problema. Quando o Isaac nasceu, o filho da Agar entrou em conflito com Isaac, zombando do Isaac, zombando da Sara. Isso gerou um problema. Então você pregando sobre isso vai dizer, não seja esse tipo de mãe. O tipo de mãe que não se submete à autoridade. O tipo de mãe que não reconhece a autoridade. O tipo de mãe que ensina o filho a zombar. Que ensina o filho a não se submeter também. Meu filho, não obedeça não. Meu filho, não ligue não. Mãe, seja sábia. Ensina seu filho a obedecer o professor. Para de criar questão com o professor por causa de filho. Teu negócio é com teu filho. Fala para ele se submeter, fala para ele obedecer. Não seja esse tipo de mãe que não se submete às autoridades, que não se submete ao seu pastor, a líder do círculo de oração, a líder das mulheres. Não seja esse tipo de mãe. Seja uma mãe que mostra para o filho, filho, você tem que obedecer. Nós somos servos. Nós fomos criados debaixo de uma hierarquia. E Deus, ele estabelece as autoridades. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então não seja esse tipo de mulher, a Agar, que no futuro teve um fim ruim, porque teve que ser expulsa do meio do povo, porque ela não conseguia mais conviver em harmonia com as pessoas ali no arraial do Abraão. Agora você vai falar para elas 4 tipos de mães exemplares. 4 mulheres que são um exemplo a ser seguido. E a primeira que você vai citar vai ser quem? A Sara. Você vai dizer que está lá em Gênesis capítulo 21, do 1 ao 7. A esposa do Abraão,
Ela foi uma mãe notável na Bíblia. Apesar da sua idade avançada, Deus prometeu que ela teria um filho e assim nasceu o grande Isaac. Irmãos, a Sara é aquela mulher de fé. Você vai dizer para os irmãos, seja essa mulher de fé. A mulher que está ao lado do marido. A mulher que não parou de sonhar. A mulher que sonhou do lado do marido mesmo quando as situações eram precárias. O Abraão, aos 100 anos de idade, Sara, aos 90 anos de idade, ainda estavam acreditando na promessa que Deus fez. A mulher sábia, uma mãe sábia, ela não deixa o marido desistir da promessa. Ela não deixa o marido desacreditar na promessa. A mulher sábia fica junto com ele e acredita junto, e juntamente com o marido, eles experimentam um milagre que é um filho que Deus deu. Os filhos são herança do Senhor, diz a palavra de Deus. E a Sara teve um papel fundamental, importantíssimo na criação do Isaac e também na companhia do Abraão. O segundo exemplo histórico e excelente a ser seguido, você vai falar que foi a Ana. Está lá em 1 Samuel capítulo 1. Esposa de Eucana, ela orou a Deus para ter um filho e prometeu dedicar seu filho ao serviço de Deus. Assim, ela se tornou mãe de Samuel, um grande profeta de Israel. A Ana dispensa comentários. A Ana foi uma mulher que buscou em Deus, em oração, seu filho. Mas você pode aplicar que a Ana é aquela que dedica o seu filho ao Senhor. A Ana é aquela que pega o seu filho e entrega nas mãos de Deus. É aquela que sabe que o lugar mais seguro para o seu filho é na casa de Deus. É aquela mãe que não proíbe o filho de ir para a igreja. É aquela mãe que não fica chateada porque o filho tem que ir de novo para o culto. Porque isso existe muito nas igrejas, infelizmente. Oxalá que todos os jovens tivessem esse afã de estar na igreja todo dia. E alguns pais querem proibir. Então Ana é aquela mulher, meus irmãos, que se preocupa com a vida ministerial do seu filho. Que entregou ele nas mãos do sacerdote e disse, está aqui, meu filho vai servir no templo. Seja essa mãe que se preocupa com a vida espiritual do seu filho. Diga isso. Que chega no líder do ministério, seja de dança, seja de louvor, seja do teatro, seja de jovens, e diz assim, ó, meu filho está aqui, ele quer trabalhar para Deus. Meu filho, você quer fazer isso? Sabe? Você vai falar para aquelas mães, se preocupe com a vida espiritual do seu filho, com o ministério do seu filho. Se é dia de ensaio, vai levar ele para o ensaio, irmã. Pare de preguiça, leva ele para o ensaio. Ah, tem que levar essa menina para o ensaio de novo, da dança. E se ela estivesse indo para a festa, você ia gostar? Se ela estivesse indo para o barzinho, você ia gostar? Agradeça a Deus, irmã, você é privilegiada, a tua filha tudo que quer é ir para o ensaio. Então para de reclamar e agradeça. Terceiro tipo de mãe, que é um exemplo a ser seguido, irmãos, e dá orgulho de falar, chama-se Joquebede, a mãe do Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10. Mãe de Moisés, ela salvou seu filho colocando em um cestinho no rio Nilo, para evitar que ele fosse morto pelo faraó. Seu ato de coragem permitiu que Moisés se tornasse um líder e libertador de Israel. Joquebede fazia parte daquela geração que nasceu no cativeiro e no cativeiro morreu. O povo ficou ali escravo no deserto, para quem não sabe, no Egito, por 430 anos. Pessoas nasceram e morriam no cativeiro. Mas é como se ela tivesse colocado uma coisa no seu coração. Meu filho não será escravo aqui comigo. Meu filho não será mais um desses que vai morrer no cativeiro. Meu filho vai nascer para liderar. Meu filho vai nascer para guiar esse povo. Sabe, ela tinha um sonho. Tanto é que quando seu filho nasceu, ela conseguiu esconder seu filho, bem numa época que o faraó mandou matar todas as crianças. E ela escondeu o filho por alguns meses. E quando não dava mais para esconder, colocou no cestinho e soltou no rio, nas mãos do Senhor, irmão. Então você vai falar para os irmãos que Joquebede é aquela mulher que não desistiu do seu filho. É aquela mulher que não aceitou um destino ruim para o seu filho. Aquela mulher que sonhou com o futuro do seu filho. Joquebede é aquela mulher que se preocupou com a salvação do seu filho. Ela é aquela mãe que salva o filho das mãos do faraó. Sabe como é que você, mãe, vai salvar o seu filho hoje das mãos do faraó? Faraó significa o mundo, significa o diabo, escondendo ele. Sabe, ela escondeu o seu filho. Esconda ele, sabe aonde? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Você faz isso com oração. Pai, guarda meu filho. Senhor, esconde ele, meu Deus. Esconde ele do homem maligno. Esconde ele dos criminosos. Esconda meu filho dos vícios. Esconda ele de tudo aquilo, Senhor, que se afasta de ti. Então você vai cobrir o seu filho. Você vai ser uma Joquebede na vida do seu filho. Você vai tê-lo escondido nas mãos do Senhor e depois entregá-lo, irmão. Sabe, aquele rio ali significa entregar e deixar ele totalmente na dependência de Deus. Uma mãe tem que entender que chega o momento de você guardar e chega o momento de você deixá-lo na dependência de Deus totalmente. Essa é
a Joquebede. E para concluir, a quarta mãe, que é um exemplo a ser seguido, e eu acredito que é a melhor de todas, eu poderia citar outras mães aqui, mas agora quero citar a melhor, chama-se Maria, a mãe de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Mãe de Jesus Cristo, ela foi escolhida para dar à luz ao Salvador do mundo. Maria demonstrou fé, humildade e obediência a Deus. A Maria é aquela mulher que trouxe a salvação ao mundo, deu a luz ao Salvador. A Maria é aquela mãe que se colocou à disposição de Deus e disse: pode usar a tua serva, embora ninguém vá entender. A mãe verdadeira de excelência é aquela que se coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, o meu filho vai ser bênção. Pode me usar para ser bênção na vida do meu filho. Faça isso também, meus irmãos. A Maria, mesmo ainda sendo virgem, não conhecia homem ainda, era impossível de ter um filho. O que ela disse? Eis aqui a tua serva, faça conforme a vontade do Senhor. Mãe, você precisa entender isso. Mãe, diga quando você estiver pregando, seja você um pastor, seja você uma irmã que vai pregar, não sei. Diga isso, seja como Maria. Se coloca na disposição de Deus, mãe. O teu filho precisa que você seja uma mulher que se coloque na disposição de Deus. Uma mulher usada nas mãos de Deus. Uma mulher que se preocupa que seu filho venha nascer debaixo de uma promessa. Que seu filho venha nascer debaixo de um chamado, de uma iminência do propósito de Deus. Esse é o tipo de mãe, Maria, que precisa que essa mãe esteja pronta para ser bênção na vida dele. Depois que você fez tudo isso, você vai levantar a igreja de pé e vai dizer assim: eu quero orar por todas as mães. Você que é mãe, eu quero que você venha aqui que nós vamos orar por você. E nesse momento aquelas mães vão sair do seu lugar e você vai orar na vida delas e elas sairão dali totalmente abençoadas. Amém, queridos? Quer aprender mais? Clique aqui nos comentários e adquira o meu curso online de pregação e aprenda muito mais. Deus te abençoe e até a próxima.